E aí galera, beleza? Olha só, queridos, questão de química do Enem 2023 fala sobre o descarte de detergentes comuns dos esgotos domésticos que ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Aqui é importante pra gente que ele fala que não dá, os micro-organismos não quebram essas moléculas que são ramificadas. E aí ele apresenta um detergente aí não biodegradável, e ele pergunta qual a modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável. Tá? Bom, primeiro ponto, a gente tem que ver quem são as ramificações e dizer que as ramificações, tirar as ramificações, né? Porque com elas os micro-organismos não conseguem quebrar essas moléculas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte: como identificar uma cadeia ramificada? Bom, o primeiro ponto que você tem que fazer é identificar a cadeia principal. Tá? Então, você tem lá a estrutura. Como que eu identifico a cadeia principal? Eu circulo a cadeia com o maior número de carbonos, incluindo ligações duplas e triplas se houver e as funções se houver. Tá? Então eu tenho a cadeia aqui, ó. Então eu vou pegar lá, vou circular a cadeia com o maior número de átomos de carbono. Então eu tenho aqui, ó, essa aqui seria a minha cadeia principal. Tá? O resto é ramificação. Em outras palavras, de um modo geral, uma cadeia ramificada é aquela cadeia principal que tem mais de duas extremidades. Tá? Então você tem uma cadeia linear, né, uma cadeia aberta, a cíclica aberta, principal que tem mais de duas extremidades. Tá? Então aí você tem o resto da ramificação. Então a gente circulou ali a cadeia principal. Não pode ser isso aqui, né, gente? Porque eu não peguei o maior número de carbonos possível da cadeia principal. Também aqui não dá, porque não teria o maior número de carbonos possíveis. Aqui também não, e aqui também não. Beleza? Então por isso que aquilo que eu circulei lá anteriormente é a cadeia principal. E olhando para a molécula, se isso tudo aqui é a cadeia principal, o que sobra aqui são as ramificações. Então essas são as ramificações. Então eu compreendi, entendi, peguei na minha cadeia principal, tem duas extremidades, estou falando da cadeia aberta, cíclica, né? Essa é mista no caso, mas enfim. E aí você tem as ramificações, o resto é ramificação, tá bom? Então vamos ver as alternativas lá, o que elas estão falando para a gente. No item A, qual a modificação química na estrutura desse tensoativo tornando detergente biodegradável? O que eu tenho que fazer para ficar biodegradável? Retirar a parte polar da molécula? A parte polar é essa aqui, ó. Não, se tirar a parte polar não vai afetar nada, que ele fala que o problema é que os micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Então, tanto faz eu tirar isso aqui ou não, tá? Então, não pode ser a A. Então, vamos para B. Eliminar as saturações do anel aromático. Pô, tem um anel aromático aquele ali, se eu tirar as saturações, não me ajuda em nada na ramificação. Então, não faz sentido para mim. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Aqui, ó. Esse aqui é o grupo aniônico, trocar por um grupo neutro também não mexe nas ramificações. Alterar o grupo aniônico para o grupo catiônico. É você trocar isso aqui. Às vezes ser o grupo de ânion, o grupo catiônico também não funciona bem. Então só pode o quê? Modificar a cadeia carbônica para a cadeia normal. A cadeia ramificada, você tem a cadeia normal e a cadeia ramificada. A cadeia normal, ela não tem ramificação. Então você teria que tirar aqui, ó, todas as ramificações. E aí seria uma molécula biodegradável, que eu tirei todas as ramificações, estava dando problema para que o micro-organismo degradasse essa molécula. Beleza? Então só pode ser a alternativa E, tá bom?